Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, esse é o Abre Chaves. Faz tempo que eu quero fazer um vídeo de um tema um pouquinho diferente. É um tema voltado para a economia, que é um assunto que eu gosto bastante. E, bom, nessas minhas andanças, né, lendo, estudando coisas e eu comecei, tive um estalo de como a tecnologia influencia a geração de riqueza. Como que a tecnologia pode tornar você mais rico, a sua empresa, a sua família, o Estado, enfim, qualquer organização ou mesmo indivíduo, né? De que forma que a tecnologia atua para que possamos ser mais produtivos e produzir riqueza, que as pessoas possam consumir mais e, enfim. Vamos dar uma olhada, vamos falar sobre isso. Quando falamos de tecnologia, é natural as pessoas pensarem que tecnologia é o telefone mais avançado, é o computador mais poderoso, é a IA capaz de produzir vídeos e gerar qualquer coisa que vai substituir humanos e carros voadores e tudo mais. Mas, na verdade, tecnologia nada mais é do que a forma de fazer algo. Quando a galera lá das antigas inventaram o fogo, por exemplo, inventaram a roda, a prensa de Gutenberg e tudo mais, uma série de coisas, lentes, óculos, vidro, tudo, absolutamente tudo. Aquilo foram fatores transformadores que permitiram com que novas coisas pudessem ser feitas. E absolutamente tudo que você olha à ssua volta, ela é uma tecnologia. Foi desenvolvida em um determinado momento, ela participou de um momento no tempo e, obviamente, que agora ela persiste. Mas aquilo é uma tecnologia. Então, quando você olha uma xícara, por exemplo, uma xícara, bom, ok, uma xícara de café, ela consegue, né, segurar um pouco de líquido aqui dentro. Ela tem uma tecnologia de alça para que você consiga segurar sem se queimar, né? No caso, também é um artigo, né, que tem um certo design. Existe uma estética e uma funcionalidade a respeito desse objeto que diz respeito sobre que tecnologia é essa. E você, obviamente, tem tecnologias antigas, tecnologias novas, tecnologias que serão desenvolvidas, tecnologias que já foram esquecidas com o tempo, como a máquina de escrever, por exemplo. Mas voltando ao início desse vídeo, a tecnologia é um fator que permitiu com que a sociedade evoluísse e chegasse nos dias de hoje. Há quem diz que qualquer pessoa no dia de hoje ela tem uma vida muito mais abundante e rica do que os reis da Idade Média, do que pessoas que viveram milhares de anos atrás. Ou seja, a sociedade evoluiu e foi capaz de chegar no nível de produtividade onde as pessoas podem consumir coisas básicas e viver de uma forma muito melhor. E aí você pode estar pensando, óbvio, tem casos de pessoas que não têm o básico para comer, não têm uma moradia, não tem. Claro, isso são problemas que precisamos resolver também através da tecnologia. Mas quando eu falo isso, é importante olhar num aspecto geral, olhar numa média. No geral, as pessoas vivem por mais tempo e melhores, com uma qualidade de vida melhor, né? Então a expectativa de vida aumentou, a mortalidade infantil diminuiu. Hoje somos capazes de ir a mais lugares com carros, com bicicletas modernas, com aviões, com trens, com meios de transporte. Podemos ir em qualquer lugar do mundo. Agora temos foguetes que dão ré. Daqui uns dias estaremos chegando em outros planetas, mas aí voltamos à questão como a tecnologia produz riqueza. E para explicar isso, eu peguei um exemplo que está no dia a dia de todo mundo. É uma padaria, um negócio. Então vamos lá, imagina uma padaria comum, que vende pão, que você vai lá comprar seu pãozinho todo dia e tudo mais e tal. Beleza, imagina essa padaria. Bom, essa padaria, ela faz pães, correto? Pão, pelo menos na cultura brasileira, é o artigo mais consumido de qualquer padaria, queiro acreditar. Como que um pão é produzido? Já pararam para pensar nisso? Pois bem, há uma forma simples, né? Então aqui a gente tem a farinha de trigo, aqui representando todos os ingredientes, é um pouco mais, né? Talvez tenha água, sal, farinha de trigo e fermento. Acho que são esses 4 ingredientes. Pão é algo bem simples de se fazer, de certa maneira. Então você tem esses ingredientes e aí você tem alguém com técnica para misturar esses ingredientes, prepará-los e resultar num pão, certo? Até aí tudo bem. Ou seja, então você tem alguns ingredientes, alguém com habilidade técnica para transformar esses ingredientes. Obviamente que você precisa de uma infraestrutura de energia para transformar esses ingredientes em pão, certo? No caso aqui eu estou falando de um forno, e aí gás, eletricidade e tudo mais. Ok, então quando a gente vai analisar os custos de produzir um pão, o que a gente olha? Então a gente observa o preço dos ingredientes, o salário do padeiro, a energia e o gás do forno, os custos da padaria e os impostos. Ou seja, isso tudo vai gerar um agregado que vai mostrar para você no final quanto custa produzir um pão.
Ok, então entenda que depois de você pagar todos esses custos e tudo mais, você entendeu que para produzir um pão você gasta 40 centavos. Então, 40 centavos para produzir um pão. Óbvio que você precisa sobreviver, você não pode vender o pão a preço de custo. Você tem que ter uma margem, né, para trabalhar e tudo mais. Então você coloca 10 centavos de lucro nesse pão e vende o pão a 50 centavos. E aí chega um cidadão, ok, uma pessoa qualquer, chega lá com R$2. Então ele quer comprar R$2 de pão. Quando ele vai na padaria, a padaria lá vende o pão a 50 centavos. E aí essa troca, quando essa troca é realizada, ou seja, ele deu R$2, o pão a 50 centavos, resultou em 4 pães, correto? Então quando a gente volta para o processo produtivo do pão, você começa a enxergar algumas oportunidades. Por exemplo, existem fornecedores diferentes de farinha de trigo. Então você pode usar a tecnologia para registrar esses fornecedores, entender qual é o melhor preço e fazer a melhor compra. Você pode também utilizar a tecnologia para entender qual é a estimativa de consumo, né? Ao longo da semana, provavelmente, você tem um fluxo diferente de clientes, né? E mesmo durante diferentes horários do dia. Então, se você consegue registrar, entender e aplicar técnicas de estatística ou matemática básica para entender quais são os momentos que você usa mais, você consegue otimizar o uso de insumos. E otimizando o uso de insumos, você pode prolongar a vida do pão, você pode reduzir o desperdício e tudo mais. Você pode também aplicar novas técnicas de produção, ou seja, esse padeiro, ou mesmo se você faz esse papel, você pode aprender a fazer um pão melhor, um pão diferente, diferentes pães. Você pode aprender a manufaturar essa farinha de trigo de uma maneira bem diferente, ou seja, e aí isso pode resultar em um uso mais eficiente do forno, uso mais eficiente da energia gasta para transformar esses insumos. E aí você pode também ter um CRM, né, um software de gerenciamento de clientes e entender como aquele cliente se relaciona com a sua padaria e aí, obviamente, isso impactar também em todo um processo mais eficiente de produção. Você pode usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho e vender mais ou reduzir os custos de marketing, de divulgação do seu produto. Aqui eu pulei ferramentas mais eficientes e logo abaixo tem redução do desperdício, ou seja, ferramentas mais eficientes faz você usar os seus insumos de forma mais eficiente. E não só a farinha, a água, o fermento, etc., mas a energia gasta também. Então, se você tem ferramentas melhores, e ferramentas melhores não são necessariamente ferramentas mais tecnológicas, mas pode ser uma forma melhor, pode ser um garfo, uma colher, uma pá, o que quer que seja que você utiliza para produzir um pão ou produzir suas coisas, pode ser melhor. Quando você emprega melhorias nesse sentido, você está empregando tecnologia para melhorar esse sistema e esse processo produtivo. Você pode fazer gerenciamento hídrico e etc. Existem inúmeras oportunidades que às vezes necessitam de investimento de dinheiro, às vezes não, às vezes é só técnica, às vezes é só organização, às vezes é administrar esse processo para que a farinha e os outros insumos se transformem em pão de uma forma mais eficiente. Mas aí, ok, você observou essas oportunidades, aplicou algumas delas, uma ou enfim, quantas forem, dentro desse seu processo. E aí você entendeu que de 40 centavos para produzir um pão, você agora gasta 38 centavos. O seu lucro aumentou para 12 centavos, não 10. Como a saúde financeira é melhor, você tem outras oportunidades de negócio. Mas aí você continua aplicando esses processos e o custo cai para 35, ou seja, o seu lucro aumentou para 15 e você tem mais oportunidades. Até que você consegue chegar num custo de 30 centavos. Mas aí, obviamente, que você não está sozinho na sua cidade. Essa padaria ela possui concorrentes. E aí você então decide reduzir o preço do pão, porque agora você pode. Se você tivesse naquele primeiro cenário e cobrasse 40 centavos por pão, você estaria vendendo o pão ao preço de custo, logo você ia quebrar. Agora, como você conseguiu atingir 30 centavos por pão, você pode vender o pão a 40 centavos e manter aqueles primeiros 10 centavos de lucro que você tinha, ou seja, a sua margem de lucro não alterou, mas o seu custo final alterou. E aí que acontece a mágica, né? O crescimento, a produção, a geração de riqueza e tudo mais. Aquele mesmo indivíduo que num primeiro momento ele foi com R$2 para comprar um pão a 50 centavos e voltou com 4 pães, poxa, agora o pão custa 40 centavos. Todo o esforço necessário daquele indivíduo para ter R$2, imagina que isso é uma parte de um salário de alguém, né? Então a pessoa trabalha o mês inteiro, recebe um salário no final do mês e ela pega R$2 para ir comprar pão. Correto? Então, existe um investimento de energia, um emprego de energia, uma eficiência naquela pessoa em transformar o próprio tempo em dinheiro e usar esse dinheiro para consumir coisas. E aí, quando ela pega
esses R$ 2 e vai na padaria novamente, agora essa transformação saiu de 4 pães para 5 pães. E, ou seja, com os mesmos R$ 2, ela consegue consumir um pão a mais. E qual foi a mágica aqui? O que aconteceu? Né? Bom, ela trabalha o mesmo tanto e ela se tornou mais eficiente porque você ou o padeiro entendeu formas melhores de produzir pães mais baratos. Então veja bem, quando você pega um processo produtivo de um negócio e você aplica a tecnologia e consegue reduzir os custos de produção, você enriquece toda uma sociedade, não só o seu próprio negócio. Claro, você tem oportunidades de aumentar a margem de lucro, mas você tem, voltando ao tema da saúde financeira, você tem mais espaço de manobra diante dos seus concorrentes e tudo mais, e a sociedade se beneficia, porque agora, com os mesmos R$ 2, você consegue consumir 5 pães. E aí, imagina isso aplicado para tudo, toda a sociedade. Isso naturalmente traz uma questão também que é sobre a liberdade que a sociedade tem de investir, transformar e buscar. Qual a importância de se investir em ciência, em novas técnicas, em novas tecnologias, para que você consiga, mesmo com um simples pão, produzir mais com menos e favorecer toda uma sociedade. Bom, espero que esse vídeo tenha trago um pouco de luz sobre riqueza, produtividade, tecnologia e entender que a tecnologia não é só algoritmos e placas e celulares e computadores, não, a tecnologia ela é técnica, ela é ciência, ela é uma forma melhor de fazer algo que você fazia antes, só que agora você faz de forma mais eficiente, certo? Então, se você gostou, deixa o seu like, sua curtidinha, deixa o seu comentário. Se você já passou por esse processo e aplicou tecnologia em alguma coisa na sua vida e melhorou algo, enfim, fica à vontade de compartilhar, beleza? Um abraço, te vejo no próximo vídeo, valeu!